Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Sondenberg. Vamos dar nossa continuidade na nossa aula de filosofia. Essa aula de hoje é para fazer a correção das 4 questões que eu pedi para vocês responderem, tá bom? E a gente vai respondendo com calma, tá bom? Referente a esse conteúdo aqui, a Força Negra do capítulo 3, tá certo? Então vamos lá para a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta que eu pedi para vocês? A primeira pergunta foi: o que é entendido acerca da dita cultura africana, entre aspas, na sociedade brasileira? E quais são os limites desse termo? Essa primeira pergunta, pessoal, a gente precisa responder da seguinte maneira. Primeira pergunta. Cultura africana na sociedade brasileira. Primeiro, quando falamos cultura africana, nós tratamos esse aspecto enxergando a África como todo igual, como todo africano é igual e que todos os elementos que ocorrem, todas as expressões culturais, todos os aspectos culturais que tem dos povos africanos são todos iguais. Então o equívoco já começa aí, né? Os limites já começam aí. As coisas não são bem assim. E outra, é... e outra que a gente não pode perder de vista é que geralmente quando se trata dessa ideia da cultura africana no Brasil, vai associar-se muitas das vezes às religiões, ou até mesmo comidas típicas, oriundas aqui da nossa sociedade, formada aqui na sociedade, em que é automaticamente associada à África. E vai lembrar que hoje, com base na história, percebemos que, por exemplo, as religiões de matriz africana, que são religiões de matriz africana, que na verdade são religiões afro-brasileiras, vamos dizer assim, que está muito mais próximo de ser caracterizadas como religiões brasileiras, ela tem elementos e aspectos de religiões animistas, da qual nós não sabemos definitivamente, nós não sabemos com clareza se a estrutura religiosa era a mesma do que tinha na África, porque muito se perdeu do ponto de vista das tradições, da organização, da prática religiosa quando esses povos africanos vieram para cá. Então, quando eles vieram para cá, os resquícios dessas religiões vieram para cá também, mas mesclado a outros aspectos religiosos da nossa sociedade. Em modo geral, o que eu quero dizer é que esse termo é limitante. Se falarmos de cultura negra, é até compreensível, pois existe de fato um racismo no Brasil, existe de fato uma distinção étnica no Brasil, e essa distinção étnica no Brasil resulta de fato em culturas étnicas. Lógico, oriundo lá desde o período da escravidão, mas nunca podemos dizer que seria uma cultura africana, que é um termo muito homogêneo. Tá certo? Então há limites no sentido de que nós não podemos utilizar o termo de forma generalizante, tá bom? E a outra pergunta é quais são os limites desse termo? Já respondi, né? Então, assim, cultura africana da sociedade brasileira é algo assim muito genérico. Não tem como ter uma definição clara. Pode ter aspectos de determinado povo, de uma determinada região do continente africano, vindo através esses aspectos culturais vindo através dos escravizados. Aí é até compreensível. Perdão, mas jamais ter. Perdão. Mas jamais ter um caráter generalizante. Segunda questão: por que o candomblé é considerado uma religião afro-brasileira e não africana? Faz um diálogo com a segunda, né? Engraçado que o capítulo do livro já começa com o candomblé, né? Associar logo a candomblé, por aí vai, nações africanas, é generalizante. Vamos lá. É afro-brasileira? É brasileira? É uma religião brasileira? Porque é uma religião onde tem muitos elementos de outras culturas e outros aspectos religiosos. Tá certo? Ela não é uma religião da qual, por exemplo, a gente possa falar aqui
e dizer, não, pô, essa religião também tem lá na África. Não, não existe nenhuma clareza em relação a isso. Existem semelhanças das religiões afro-brasileiras aqui com algumas minúsculas, que são extremamente minoria no continente africano, muito minoria, de religiões animistas de alguns povos, de algumas tribos africanas. Tá bom? Por isso que ela é muito mais próxima de ser caracterizada como uma religião brasileira, afro-brasileira, vamos dizer assim. Outra questão é o que são os orixás para as religiões afro-brasileiras? O que são os orixás para as religiões afro-brasileiras, pessoal? A religião dos orixás. Os orixás, eles têm um papel importante no funcionamento das coisas e do mundo. Os orixás, eles são, eles trabalham, eles, vamos dizer assim, é associado a, vamos dizer assim, o que é os deuses para as mitologias, as mitologias antigas. Se olharmos de forma, eu vou falar aqui, lógico, não como um religioso, pois eu não tenho conhecimento enquanto religioso das práticas, da fé, dos rituais, que eu não tenho esse conhecimento. Mas podemos associar os orixás a deuses, tá bom, pessoal? Não sei se os religiosos do candomblé, da umbanda, associam automaticamente a deuses. Me parece que a ideia de orixá é mais diferente do que a ideia de um deus. Ele é muito diferente. Ainda parece que é um sentido ainda mais amplo, mais próximo à realidade humana, não é algo tão distante assim. Em que esses orixás, esses orixás, eles têm uma relação, pessoal, com a natureza. Tem uma relação direta com a natureza e tem uma relação com aspectos humanos. Eles têm muitos aspectos humanos, tá bom? Eles estão no campo lá da justiça, com a relação da natureza. Você vê que tem sentimentos, né? E tem uma série de orixás que tem uma designação para cada aspecto. A outra pergunta é: descreva elementos culturais na sociedade brasileira proveniente dos aspectos do escravismo que reflete nos dias de hoje e aponte o racismo. Descreva elementos culturais da sociedade brasileira proveniente de aspectos. Vamos lá. Aspectos que tem na sociedade brasileira que é proveniente lá do período escravista vamos dizer assim, a forma de como os negros são tratados na nossa sociedade. Hoje, a população negra, a população negra do Brasil, ela eu acho que ou é 52 ou é 48, eu não estou lembrado agora, mas é 58 e 48% da população do Brasil. Então é um número relativamente alto. Por conta disso, essa população não reflete quando olhamos as propagandas. Não visualizamos isso nas propagandas de televisão. Não visualizamos isso em filmes, nós não visualizamos isso nos melhores empregos, nós não visualizamos isso na ascensão social, nas classes privilegiadas, nas classes sociais privilegiadas. Nós não visualizamos isso. Pelo contrário, eles estão onde? Nas situações mais degradantes, na pobreza, na margem, no desemprego. O seu padrão, o padrão de beleza que nós vivemos é um padrão de beleza branco, em que quando há uma pessoa negra que não se encaixa no padrão de beleza branco, ele é totalmente associado a uma pessoa feia. O cabelo negro é tratado como algo ruim, algo negativo. Então isso é fruto lá. Isso são aspectos lá do período escravista que resultou aqui, desde o tempo em que tratava negros como segunda categoria, terceira categoria, né? E que no século XIX reforçou mais ainda com aspectos ideológicos e pseudociências para justificar que negros são seres inferiores no século XIX e que infelizmente perpetuou e que até hoje tem força em nossa sociedade em achar, lógico que eu não estou falando de forma escancarada, mas de forma até de forma não escancarada, mas de forma sutil, que isso é triste, muito triste em nossa sociedade, em que o negro ele é tratado em nossa sociedade muitas das vezes como seres inferiores, fruto lá das ideologias da pseudociência,
do século XIX, que trabalhava com racismo científico. Então é basicamente isso aí, né? Proveniente do escravismo, proveniente, os aspectos do escravismo que refletem na sociedade. É isso, como é que se diz? É exclusão social, a marginalização nas cidades, por exemplo, nas periferias, que isso é desde lá do período do final do século XIX, início do século XX, quando inicia as reformas urbanas e expulsam a população pobre, e essa população pobre, predominantemente negra, expulsam do centro das cidades e jogam à margem, jogam nas periferias, e aí é por isso que surgem as favelas. Isso é fruto tudo de elementos culturais provenientes do aspecto do escravismo. Então é só isso, pessoal. Eu acho que corrigimos as nossas questões, aí vocês escutam com atenção, né, e direitinho. E aí vocês também façam o que tem que fazer de um resumozinho, deixar um resumo organizado. Reveja essa aula lá, né? Vai lendo com atenção também, com o PDF que eu envio para os e-mails, que tudo vai se encaixando. E aí agora na próxima aula a gente vai trabalhar já o capítulo 4. Então é basicamente isso, pessoal. Então até mais. Tchau, tchau.